Fala galera, tudo bom? Bem-vindo novamente ao Refúgio. O ganhador da eleição do último programa foi o Colonizadores de Catan. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ele. Vamos conferir. Qual é a experiência que o Catan traz? Você e os outros jogadores, vocês chegam numa ilha desconhecida, que você não sabe o que tem nela, e você começa a extrair os recursos dessa ilha e você começa a construir estradas, vilas, cidades e você começa a desenvolver tudo isso. Tá? Então a experiência que o jogo traz é que você é um colonizador, que você está desenvolvendo um local. No final do jogo, quem tiver mais pontos, né, cada tipo de desenvolvimento, cada construção que você faz te fornece uma quantidade de pontos. No final, quem juntar 10 pontos primeiros ganha. Tá? Essa é mais ou menos a experiência que o Catan traz. E vamos conhecer um pouquinho dos dados técnicos desse jogo. O Catan é um jogo para 4 jogadores. O tempo médio de partida vai mais ou menos aí 1h30 e o preço que você encontra ele no mercado vai de 66 a 110 reais. É mais ou menos essa faixa. Alguém vai me perguntar por que essa variação de preço tão grande, né? De 66 a 110 reais. Cara, Brasil, né, meu? Não tem muito jeito. Então esse jogo, ele, apesar de ser um jogo alemão, ele foi licenciado pela Grow, tá? Então você consegue encontrar ele aí em loja de brinquedo, ou mesmo na internet, em outros sites, você vai... Só que assim, dá uma pesquisada antes, porque a variação é grande, né? Então, tipo, você consegue 70, 110 reais, dependendo do site que você entra, ou a loja que você vai, você consegue um preço mais em conta. Quem que você pode chamar para jogar o Catan, tá? Basicamente, no mundo dos board games, você vai encontrar 3 tipos de jogos, né? Que eles consideram os jogos europeus, os jogos americanos e os jogos abstratos. Os jogos abstratos, eles não têm muito matemática no fundo, né? Fica mais a parte do raciocínio, da questão estratégica. Os jogos americanos, eles são jogos, basicamente, eles focam na conquista e na destruição. Então, basicamente, no jogo americano, você tem que foder com a vida de alguém. No jogo europeu, o jogo europeu ele é mais o caráter de comércio, de desenvolvimento, nenhum jogador é eliminado durante a partida, então todo mundo tem que se desenvolver junto e quem for o melhor administrador, vamos dizer assim, ganha, né? E o Catan ele traz muito esse elemento, ele representa bem o jogo europeu. Quem que você consegue chamar? Cara, basicamente todo mundo, tá? Você pode chamar criança para jogar, pode chamar família, pode chamar namorada, pode chamar cara que gosta muito de board game, quem está começando agora. Por quê? O Catan ele tem basicamente 3 elementos que ele se torna um jogo muito ideal para qualquer tipo de jogador. Primeiro que você não fode com a vida de ninguém, tá? Então você tem que desenvolver o seu jogo, você não precisa foder com o jogo dos outros jogadores, tá? Então você consegue desenvolver sua cidade, construir as suas construções, sem precisar interferir no jogo de ninguém. Esse é um ponto legal. O segundo ponto é que nenhum jogador é eliminado durante a partida, então ninguém morre. Então não fica aquela coisa chata, perdi, destruíram meus territórios, vou ter que aguardar até a partida encerrar. Não tem isso. E o terceiro é que o Catan ele influencia, ele te dá ferramentas, te dá uma mecânica que você tem que negociar com os outros jogadores. Tá? Então tem que ter uma conversa, tem que ter uma negociação para você poder obter os recursos que você não consegue ainda. Então o Catan ele se torna um jogo ideal para qualquer tipo de jogador. Tá? O jogo é composto por talhos azuis que vão formar o mar ao redor da ilha. Talhos hexagonais que representam os terrenos que vão produzir os recursos. Miniaturas plásticas que vão ser as vilas, cidades e estradas. Cartas de recursos e desenvolvimento que você vai usar para construir suas cidades. A miniatura do ladrão, que vai introduzir um elemento de dificuldade um pouquinho maior no jogo. De tokens, dados e cartas. Como é que você vai montar o jogo, né? Então você vai unir todos os talhos azuis para que eles formem o mar que vai estar ao redor da ilha. Depois você vai pegar os hexágonos, que são os talhos dos recursos, vai embaralhar e vai distribuir ao longo da ilha. Tá? E o que é bacana disso é que cada vez que você jogar, o tabuleiro vai ser diferente, né? Vai ter estratégias novas, vai ter alguma coisa diferente.
Depois você vai pegar o ladrão e vai colocar no deserto. Só tem um talho de deserto, deixa o ladrão ali. Depois você pega os tokens com as letras e vai colocando numa maneira que se forme uma espécie de espiral. Quando chegar no deserto, você pula ele, tá? E aí você vai continuando. As letras elas estão em ordem alfabética. Depois o que você vai fazer? Você vai virar essas letras. Atrás vão ter números. Esses números indicam a probabilidade daquele terreno gerar recurso. Mais pra frente a gente vai ver como é que funciona essa mecânica. E aí está pronto o setup do Catan. Antes do jogo começar, cada jogador tem que colocar 2 vilas e 2 estradas. As vilas podem ser colocadas nos vértices dos hexágonos, tá? E elas nunca podem ser do lado uma da outra. Ó. Assim não pode, tem que ter pelo menos um espacinho, não pode ter dois vértices ocupados. Como é que vai funcionar a mecânica? Então, na sua vez, você vai jogar os dados, vai sair um número, e o número que saiu será o terreno onde serão produzidos os recursos. Tá? Quem tiver uma vila ganha uma carta, nesse caso a floresta. Quem tiver 2 vilas ganha 2 cartas, esse terreno floresta. Com esse recurso que você ganhou no dado, você pode construir vilas, estradas e construções. Cada unidade custa uma combinação de recursos e fornece um X de pontos. Para você construir uma vila em algum lugar, você tem que ter uma cidade, ela tem que estar conectada a alguma outra vila sua. Então você vai ter que construir estradas até chegar naquela vila, até chegar onde você quer construir a sua nova vilazinha. O que acontece quando alguém tirar 7 no dado? Tá? Quando alguém tirar 7, é o turno do ladrão, que a gente chama. Então você pode pegar um ladrão e colocar ele em qualquer terreno. O que acontece? O terreno onde o ladrão está não gera recurso. As sacadas legais do Catan é que você nunca vai ter todos os recursos que você precisa. Então você vai precisar comerciar com os outros jogadores para obter aquilo. Então o sistema de troca funciona muito bem nesse jogo. Bom, e esse aí foi o Catan. É um jogo simples, porém que você pode chamar qualquer pessoa para jogar, só que ele permite você uma série de estratégias e recursos que poucos jogos têm. Tá legal? Para o próximo programa, temos mais 2 jogos aqui. Um é o Talismã, que é um jogo temático, um jogo de fantasia com anão, elfo, vampiro, monstros e tal. É um jogo muito bacana, tem umas miniaturas muito bem feitinhas. E o outro é o Pandemic. O Pandemic é um jogo um pouco diferente, ele é cooperativo, né? Então é todo mundo contra o jogo. Então tá aqui os próximos 2 concorrentes para votação aí até o próximo refúgio.